Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da tarde ou da noite, e aí a gente começa já a primeira celeuma, onde é que termina a tarde, onde é que começa a noite. Cada um faz conforme o seu espaço cultural. Eu sei que em alguns lugares do Brasil, 7 ainda está com o sol um pouco cheio, tem gente saindo para correr. Eu respeito essas pessoas, né? Pessoas 7 horas da manhã ou 7 horas da noite saindo para correr é uma força de vontade. Se você, como está aqui em Brasília já né, de noite, quiser chamar de noite também, boa noite para vocês. Estamos aqui no nosso Horta da Verdade, dia 27 de julho, um julho que eu falei para vocês já, um julho arrastado, um julho que ainda tem muita coisa a nos trazer. Parece que essa confusão, Donald Trump, tarifaço, Bolsonaro querendo trazer um pouco de luz para suas questões, empurrando o Brasil contra um enorme iceberg que parece ser atualmente o governo norte-americano. Essas confusões que não terminam para lá e para cá, e no centro disso, por incrível que pareça, há uma discussão que pouca gente está dando a devida atenção. Nós já falamos aqui nesse programa com alguns outros convidados sobre isso, porque há um ataque constante à soberania brasileira. Se você gosta ou não gosta do ministro Alexandre de Moraes, e aqui quem está falando é um cara que não tem amores por Alexandre de Moraes. Inclusive, na época que ele foi indicado, achei que teria sido um enorme erro, ou que seria um enorme erro ao STF, mas nós temos que reconhecer que ele segurou a eleição de 2022 no osso, numa situação bastante complicada, e que vem, de alguma maneira, conduzindo esses processos e toda essa relação de punição que nós precisamos fazer a quem tenta golpe no Brasil, de uma forma briosa. Se você gosta ou não gosta dele, você tem que reconhecer a importância que ele tem hoje no cenário nacional, e mais do que isso, né? A importância que o STF está tendo. Eu não tiro aqui as críticas do STF, ao STF, porque acho que ele é quem iniciou essa crise toda, permitindo o lavajatismo, permitindo o Sérgio Moro, permitindo aqueles absurdos, inclusive sendo sócio naquele processo todo. Vamos lembrar que a eleição de 2018 ela é roubada, ou seja, retiram de Luiz Inácio Lula da Silva o direito de ser candidato com uma decisão de Luiz Barroso, né? E na mesma senda, o ministro Fux, que hoje dá decisões em ampla defesa à liberdade de expressão a favor de Jair Bolsonaro, lá atrás proibiu Luiz Inácio Lula da Silva de dar entrevista que tinha sido liberada pelo outro colega dele, o ministro Lewandowski, na época, então, ministro do STF, que teria liberado Lula para falar naquele momento. Então, a justiça tem, sim, o seu espaço, né, a sua culpabilidade na situação de coisas que nós estamos. Mas é indispensável que a gente também reconheça que ela tem travado uma batalha bastante grande aí para fazer com que os agressores da democracia, aqueles que tentaram o golpe, pela primeira vez na história brasileira, sejam responsabilizados. E aí, no meio dessa confusão de tarifaço para lá, tarifaço para cá, novamente surge a ideia de punir Alexandre de Moraes, como se os Estados Unidos fossem polícia do mundo. Aí estão ameaçando punir o Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, já dos Estados Unidos, declara que serão punidos também outros presidentes de poderes, tá? Como o Alcolumbre, como o Mota aqui no Brasil, e a gente começa a pensar no meio disso tudo, onde é que está a soberania brasileira? Esse é o nosso papo de hoje, né? Entre passaportes e tornozeleiras, a soberania brasileira em xeque, porque algumas pessoas estão preocupadas com os passaportes, vai aprender, não vai aprender, outros estão preocupados se vai botar tornozeleira ou não vai, mas no fundo eu acho que tem uma questão mais importante aí. O nosso convidado de hoje é um especialista nessas questões. Como eu sempre faço, antes de chamar o nosso convidado, quero lembrar vocês da importância desses espaços da mídia alternativa, da mídia não monopolista, dessa mídia que ganhou espaço a partir do avanço das tecnologias digitais e como ela foi importante
para a manutenção do pouquinho de democracia que nós tivemos ainda ali durante o governo Bolsonaro. E eu acho que até antes disso, 2016, essa mídia já era muito importante e conseguiu, a partir de um grande número de pessoas que trabalharam abnegadamente nisso tudo, conseguiu ganhar o apoio e a confiança de vocês. E esse é o ponto mais importante. A confiança para que a gente siga fazendo um trabalho de chamar a atenção para coisas que a mídia monopolista, aquela das grandes empresonas, não chama, e principalmente para não deixar que essa mídia defina quem deve ou não falar, o que deve ou não ser escutado, e todos nós aqui sabemos o interdito que houve sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante quase 3 anos, e, em alguma medida, sobre todos os políticos de esquerda no Brasil. Então, eu sempre peço para vocês se inscreverem nos canais da mídia alternativa, seja aqui, obviamente, no 247, que é parte integrante desde o início desse processo, seja nos outros canais que você consome também conteúdo, porque no mundo digital, quanto mais a gente se inscreve, mais a gente multiplica a capacidade de comunicação entre essas redes, somos todos um ecossistema, e isso é sempre muito importante a gente colocar. E se depois de você se inscrever, você tiver a possibilidade de se tornar membro, a gente agradece demais, como aconteceu aqui com o Maristela Franca, se tornando membro hoje, a gente agradece muito. O Ronaldo Camilo também se tornando membro. E Neil Harris, será que esse é o nome? Espero que seja também, se tornando membro. Muito obrigado. Se você puder, isso ajuda bastante. E se você tiver um tempinho depois de fazer tudo isso, de dar o like, de se inscrever aqui no canal, de também se inscrever no canalzinho do Fernando Horta, eu agradeço muito. Estamos chegando a 50 mil inscritos e eu conto muito com a tua participação nesse processo. O nosso convidado hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o ex-procurador de justiça, advogado criminalista, membro do PRERRO, uma das pessoas que esteve nessa batalha desde 2016, porque não era, na época que não era modinha denunciar a Lava Jato, na época que não era modinha ser a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, e na época que não era modinha falar a respeito de democracia. Roberto Tardelli, que é ex-procurador de Justiça do Estado de São Paulo e que não só sabe por conhecimento, porque estudou essas questões todas, mas porque agiu do lado de lá na defesa intransigente dos direitos de todos nós. Então, primeiro eu quero agradecer demais o teu aceite a esse espaço aqui, Roberto. Eu sei que domingo está todo mundo já se preparando para dar uma descansada, né? E às 7 horas normalmente quebra isso, então te agradecer demais a tua presença aqui. Rendeu uma certa homenagem ao teu esforço, à tua abnegação, de sempre que se precisou conversar sobre esses assuntos espinhentos, tu és uma das pessoas que não se furta a esses processos, e isso não é simples, porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando com advogados, muitas vezes as pessoas têm um certo cuidado para não provocar, né, grandes problemas lá aqui e acolá, porque pode acabar sendo alvo disso, e você sempre foi um cara que generosamente compartilhou o teu conhecimento com todos nós. Mais uma vez eu vou fazer uso dessa generosidade aqui e já, depois de te cumprimentar, já te endereço uma pergunta. Roberto Tardelli, ainda funcionando como membro do Ministério Público, teria ficado satisfeito com a decisão de Alexandre de Moraes sobre Jair Bolsonaro? Disse o ministro, olha, houve algumas... transpassou-se os limites, mas não o suficiente para se decretar a prisão. Então, reiterou as medidas que já estavam colocadas, colocou ali mais uma vez a importância da tornozeleira, falou que não se deve falar em público ali, não deve dar as entrevistas na frente, não deve fazer aquela confusão que fez, e ficou nessa situação mesmo. Roberto Tardelli, tivesse ele endereçado o pedido, teria ficado satisfeito com isso ou não? Estaria aí indignado, pedindo que Vossa Excelência, né, revise suas posições ao ministro Alexandre de Moraes. Seja bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, Fernando Horta, boa noite, nossos queridos e queridas internautas. Domingão, certo? Um domingo aqui, finalmente um domingo de sol em São Paulo, rapaz! Isso é quase um milagre da natureza, sabe? Não que esteja calor, mas um solzinho apareceu e com o sol nos acolhe, nos acalenta, né? Querido,
A questão da decisão, primeiro eu achei a decisão do ministro Alexandre de Moraes muito figadal. O que tu Eu, queres dizer por figadal? eu não tenho, olha, eu tenho já mais de 40 anos de experiência na justiça criminal. Eu nunca vi uma autoridade judiciária, dirá um ministro do Supremo Tribunal Federal, manifestar-se por pontos de exclamação, 3 pontos de exclamação. Hum. Abandonando uma certa concisão técnica em nome de expressão Não, emocional. ele escreveu tanto ele escreveu emocionalmente, ele comete um erro gramatical Mais pelo primário, mais, né? né? É, Eu cometo que, toda hora também esse. que é aquele erro de quem faz e não submete ninguém para rever. Exato. Certo? Ou seja, nós não podemos dizer que tenha sido um assessor dele que tenha feito, não, foi Não. ele que escreveu, profundamente indignado e profundamente contrariado, creio, de não decretar prisão. Ele percebeu, sei lá com que motivos, com que dados que ele tem na mão, né, que melhor seria ele guardar a raiva para um momento mais oportuno. Agora, pelo que parece, a gaveta dele está cheia de raiva. Né? Porque é uma. Ele não fez um esclarecimento, ele fez uma descompostura. Eu jamais disse que não podia dar entrevista. Isso não é uma expressão de uma autoridade judiciária. Ele escreveu com ódio assim por não estar decretando aquilo que ele queria. Na minha concepção, ele quis decretar a prisão, sim. E teria motivos para isso, porque na decisão que ele deu, na primeira decisão, ele proíbe o ex-presidente Bolsonaro de usar-se direta ou no sentido de indiretamente, as redes sociais. Quando o Bolsonaro vai ao Congresso e exibe a tornozeleira, ele exibe para as redes sociais, nitidamente. Nitidamente. É. E depois vem com aquela história, não foi isso, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Mas eu entendo que se eu fosse membro do Ministério, se eu fosse Procurador-Geral da República, eu te diria, querido, que eu não faria o pedido agora. Eu teria feito pedido lá atrás, na primeira manifestação dele aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, eu teria pedido a prisão preventiva dele naquela vez, naquela feita. Agora já seria o 10º pedido, o 10º, né? Reiterando. Reiterando, estou dizendo, estou falando, sabe? Porque se Bolsonaro tivesse sido, certo, obstado daquela vez, porque veja uma coisa, vamos estabelecer o seguinte: olha, todo mundo tem o direito à livre expressão. Todos temos o direito à livre expressão. Tá. Desde que não haja. Por exemplo, se eu tenho restrição à minha liberdade individual, e Bolsonaro está com o passaporte apreendido, ele não tem a mesma liberdade que nós temos. A liberdade dele é restrita. Ele passa a ser uma pessoa sob a responsabilidade estatal. Você pode dizer o que você quer. Eu posso dizer o que eu quero, porque nós não interessamos ao Estado. Ao Estado que eu falo, ao Estado juiz. No momento em que o juiz diz o seguinte, olha, você não pode conversar com as demais pessoas, ele está limitando o teu poder de expressão. Você tem a liberdade restrita, você passa a ter menos direitos, porque você tem uma questão muito grave ali, que é uma possibilidade iminente de prisão. Por que ele aprendeu o passaporte? Porque ele percebeu que se deixasse o passaporte nas mãos do Bolsonaro, ele poderia fugir a qualquer momento, como fugiu esse Marcos Duval.
Por Senador isso, da República que está usando, inclusive, passaporte diplomático, pelo que se sabe. diplomático, certo? Por isso que eu me dei conta, quando eu vi aquela manifestação dele na Paulista, eu falei assim, olha, naquela manifestação, ele já cometeu o primeiro crime. Naquela manifestação, ele já havia cometido coação no curso do processo, porque ele disse o seguinte: ou você consegue, ou vocês dão anistia, ou a gente vai pôr fogo nisso aqui. E olha, a anistia é para pacificar, vamos pacificar tudo, vamos passar uma borracha. Agora, se não der anistia, aguenta. Ele havia já ameaçado, de uma certa forma, havia posto que coisas iriam acontecer. Nós não sabíamos naquele momento. Queria mandar o filho como emissário para a extrema-direita americana, que essa extrema-direita americana ia deitá-lo no colo do Trump, que ele seria bucha de canhão para a questão do BRICS. Mas naquele momento ele disse isso, eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente, ele colocou a anistia como uma condição elementar, basilar, Para para não manutenção da ser. ordem. Exatamente. Ora, ele é réu. Ele jamais poderia ter dito isso. Ele não poderia ter imposto ao judiciário uma condição. É o contrário, entendeu? Sim. Ele inverteu a, A a situação, hierarquia. a hierarquia, já naquele momento. Já naquele momento. Depois, ele veio falando em várias situações, no Rio de Janeiro, em outras situações, sempre dizendo isso. Sempre dizendo que a anistia era uma condição inevitável para a pacificação do país. Sendo ele um dos anistiados, ele falando em causa própria, ora, por favor, Fernando Horta, ele Já estava aqui. estaria, já estaria questionando os poderes, o poder do judiciário Ele já brasileiro há está muito jogando tempo. pedra na janela desde aquele momento. Isso não poderia ser passível, Tardelli, de entrar de ser categorizado como terrorismo, porque o terrorismo é isso, é uma ameaça a um dos poderes, ela pode ser violenta ou não, mas a um dos poderes de modo a deixá-lo sem mobilidade, sem funcionamento. Isso está caracterizado na lei. Ele não poderia entrar nessa lei de terrorismo também? Olha, eu acharia, a princípio, eu diria que seria forçar um pouco a amizade, colocá-lo como em curso em ação penal. Porque o terrorismo é um crime, é uma conduta que vem tipificada no Estatuto de Roma. Certo? Agora, você pode dizer claramente que o Eduardo Bolsonaro comete atos de traição contra o país, sim. Muito embora a nossa legislação fala em atos de guerra. Mas uma tarifa de 50% imposta ao Brasil, no século XIX, início do século XX, até metade do século XX, era um ato de guerra. Ia ser nomeado, Olha, chamado desse jeito. não é a guerra dos Vedas, assírios e babilônios, que é a invasão, certo? A tomada do castelo, né? Hoje, há guerras mais sutis. As nossas guerras são eletrônicas. Certo? Hoje, a gente vive de drones. Hoje, a gente vive de sanções econômicas. Hoje, a gente vive do fluxo do dinheiro que o professor, eu vou interromper esse fluxo. A partir do dia 1º de julho, os produtos brasileiros são taxados em 50%. Absolutamente sem nenhuma razão para isso. E aí, se você me permitir, onde nós estamos falando em soberania? O que é, afinal, soberania? Olha, isso é um atentado de soberania, mas o que é soberania? Por que ele atenta contra a nossa soberania? Soberania é a capacidade que tem um país de se autodeterminar, de criar a sua legislação, de criar as suas regras, de ter o seu contrato social interno.
Isso o Brasil fez através da Constituição de 88. Na Constituição de 88, o Brasil estruturou seus poderes, estruturou o funcionamento dos seus poderes e estruturou também a independência e a harmonia entre eles, internamente. Quando um chefe de Estado estrangeiro determina, entre aspas, por favor, entre aspas, que o poder judiciário de um outro país haja institucionalmente de acordo com a sua vontade caprichosa de imperador, de imperador absolutista, claro que o que ele está fazendo é rasgar a nossa Constituição. Ou dizer, a sua Constituição não serve para mim. Ou eu estou acima dela. Ou eu mando em vocês apesar da Constituição. A agressão do presidente Trump, ela é inédita. Na Segunda Guerra Mundial fundaram um navio brasileiro, não é? Que teria motivado a entrada do Brasil na guerra. Agora não, o que ele faz, ele trava toda a economia brasileira em relação aos Estados Unidos, o maior país do mundo. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. O agro paulista parou. A indústria paulista parou. O agro do Mato Grosso parou. 80% da carne consumida nos Estados Unidos sai do Brasil. De uma hora para outra, essa carne vai custar 50% mais cara lá nos Estados Unidos. Eles têm outros mercados, a gente não sabe, a gente não tem noção. O ato de guerra está feito. E está feito por quê? Porque pela primeira vez na história do país, nós já tivemos péssimos políticos. Péssimos políticos. Nunca nós tivemos nenhum que tenha saído do Brasil para ir a um outro país para conspirar contra o Brasil. É isso que impressiona, né, Tardelli? A Câmara já não deveria, não poderia já ser acionada por isso? Mas por favor... O Comitê de Ética na Câmara não funciona para nada, né? A Comissão de Ética na Câmara, ela funciona para o Glauber, que empurrou um camarada lá que estava provocando ele até o limite da suportabilidade. Ameaçando a mãe dele, fazendo chacota com a mãe dele, que estava doente, se não me engano. Agora, nós estamos diante de um gesto da maior gravidade. Nós não temos repertório disso. A gente não sabe, olha, o que vai acontecer? Olha, já aconteceu? Não, nunca aconteceu com ninguém, porque ninguém foi até um país estrangeiro conspirar abertamente, assumidamente, contra o Brasil. É algo, Fernando, que nós não temos nenhuma assim, experiência, expertise nisso. E nenhum outro país do mundo tem. Não no século XX e XXI, né, Alberto? Século XIX, XVIII, isso acontecia. Sim, e os caras eram condenados à morte. Quando voltavam exatamente, eram condenados à morte. A pena de Jair Bolsonaro por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se fosse na Rússia, por exemplo, seria pena de morte. Nos Estados Unidos não tem traição também. Traição, pena de morte. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é pior ainda. É mais grave ainda. Deixa eu te perguntar uma escalada disso, porque na última conversa do Donald Trump, ele está perdendo algum chão nos Estados Unidos, e isso é evidente. Já há uma organização de uma oposição a ele, acredita-se que a inflação, em função dos tarifaços malucos, venha também a solapar mais o seu apoio político, mas na última manifestação ele deu a entender que vai atacar diretamente Alexandre de Moraes, né? Então, se Alexandre de Moraes tiver conta nos Estados Unidos, elas vão ser cortadas, o visto não vai acontecer mais. Até onde o Brasil precisa entender isso como um ataque à sua soberania e ao STF,
e até onde a gente pode continuar brincando de achar que não está nada acontecendo, né? De dizer, não, isso é um estrangeiro levantando a voz. Até onde a gente já não devia estar levantando a voz também e dizer, olha, vamos com calma que aqui não é a casa da mãe Joana. O presidente Lula, ele encaminhou o caso à Organização Mundial do Comércio, que teve o apoio de 47 países, se não me engano. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É. O presidente Trump, ele age, e eu acho que isso que me impressiona, eu não tinha conhecimento, certo, do absolutismo do poder do presidente dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. O presidencialismo americano, ele torna o presidente americano um déspota absolutista. Mas não é, Roberto, aí que tá. O parlamento norte-americano pode muito, mas ele está envelopado como o Bolsonaro fez com o nosso. Se o Mas veja, parlamento americano quisesse... A Suprema Corte americana está, aos poucos, validando o gesto do Trump, que aqui não se validariam. É que lá a Suprema Corte é diferente daqui. Lá ela não tem o poder que o STF tem, ela tem menos poder, né? Mas o parlamento deveria chamar o Trump à razão e não está chamando. Certo? Ela está validando situações que o Trump, que aqui não se validariam. Né? Por exemplo, o Trump jamais, aqui no Brasil, jamais se concederia perdão aos invasores do Capitólio como ele concedeu. Certo? A gente já concedeu, né, Roberto? A gente já concedeu perdão e anistia para todo mundo de 64 a 85 também, né? Você está dizendo, pós-88, nessa nova configuração, o que aconteceu não aconteceria lá. A anistia foi resultado de uma lei. Você está dizendo, não foi uma decisão de uma pessoa, não foi um Congresso, um acordo político nacional. Foi uma lei ordinária, aprovada no Congresso. Passou pelo parlamento. Ele não, ele deu uma canetada lá e falou: estejam perdoados. Né? Ele passa por cima do próprio judiciário. É um poder estranho. Dos judiciários locais. Ele pode fazer isso. Ele tem um poder de barrar os atos maior do que na nossa democracia. É verdade. Ele chegou a determinar que as mulheres trans cumprissem pena nas alas masculinas dos presídios federais. O presidente do Lula jamais teria poderes aqui para isso. Jamais. Até porque um presidente da República que desse um varejo de decisões assim, com o maior país do mundo para administrar, né? Olha, ele determinou. Na pandemia, o Bolsonaro queria matou 400 mil pessoas, o STF teve que intervir para não continuar matando mais, e o ministro da Saúde virou Lewandowski, que dava despacho dia sim, dia não, para tentar fazer com que a ciência tomasse conta da política pública brasileira, porque se dependesse do Bolsonaro morria mais. Você acha que lá não pode, a Suprema Corte deles não pode fazer isso. Quem tinha que fazer isso era o parlamento, e está submetido ao Trump, né? Então, mas há um princípio geral de direito, mundial de direito, que nenhuma lesão pode. O Poder Judiciário não pode desconhecer nenhuma lesão de direito a ele levada para conhecimento. Olha, ele tem que se manifestar. O presidente Trump é um autocrata. Né? Não esclarecido, muito embora eu ache que ele junta duas coisas, né? Ele junta a ignorância com a esperteza, com a canalice, com o mau caratismo, e ele quer ganhar, ter vantagens, extrair vantagens e puxar. Sabe aquele dono de padaria que você pede 7 pãezinhos, depois 6 e te cobra 8? Sabe de uma mediocridade de pensamento absoluta. Ele é um medíocre. Extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Foi Trump que falou na evacuação de Gaza. Nem o genocídio do Netanyahu disse isso. Ele pegou carona na propostas, por favor, do Trump. Esse presidente, ele está invadindo
todas as soberanias, ele chegou a dizer, olha, eu vou anexar o Canadá, eu vou anexar a Anexar o Groenlândia. Canadá, retomar o canal do Panamá, anexar a Groenlândia. Mas Ele não... Roberto, a pergunta é, Tardelli, como é que a gente se defende disso? A gente se defende virando a cara, que nem a gente fez até agora, fingindo que não é com a gente? Ou a gente tem algumas ferramentas Não, diferentes aí? eu acho que a gente tem que retribuir naquilo que a gente tem como retribuível, né? Por exemplo, a questão das terras raras, né? A China disse, olha, não vou vender mais para os Estados Unidos. Imediatamente, o discurso americano mudou. Imediatamente. O Brasil é a segunda maior jazida de terras raras do mundo. Talvez ele não soubesse disso. É uma carta importante que o Brasil tem na mão. Não vão vender mais. O presidente Lula foi tratado feito um moleque. Falou assim, você vai sair dos BRICS. A OTAN está nos ameaçando, se a gente continuar em contato com Rússia e tudo, que nós vamos sofrer as mesmas sanções da Rússia nesse processo. É. Ele diz, saia do BRICS. Não tem por que sair. Até porque as negociações com os Estados Unidos estão cada vez menores. Os BRICS correspondem a 1/3 do PIB mundial. Já Na supera verdade, o G7. Fernando, O BRICS já supera o G7. Na verdade, o que a gente está vendo é o fim de uma era. O Império Britânico teve o seu século, certo? O Império Americano teve o dele, o século XX. Parece que nós estamos testemunhando uma virada histórica. Até então, até hoje, nós não imaginávamos que países do mundo pudessem negociar numa outra moeda que não o dólar. Que é uma moeda que só um país controla. Brasil e China compram em dólar. Compram e vendem em dólar entre si. Uma moeda sobre a qual não há nenhum controle. O controle está nos Estados Unidos. No momento em que esse equilíbrio comercial começa a fazer água, os americanos entraram em desespero. Só que, só para concluir, só que como todo desespero, as ações são absolutamente ações abruptas, impensadas, irrefletidas, inconsequentes, e que podem fazer levar sofrimento à própria população americana. Eu acho que vão levar a população americana, acho que já está havendo esse movimento, só que eu duvido que isso vai incomodar os trumpistas, porque a gente sabe como é que os apoiadores do Trump pensam, porque nós vimos isso acontecer no Brasil com os apoiadores do Bolsonaro, é o mesmo processo. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, Tardelli. A gente tá vendo o ataque à soberania brasileira através desses grandes atos. Ameaças ao presidente, ameaças à ministra da Suprema Corte, ameaças ao Senado, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara. A gente está vendo tudo isso e aí nos acendeu uma lâmpada dizendo, opa, estão atacando a nossa soberania. Mas deixa eu te perguntar um outro ataque silencioso à nossa soberania que eu quero ouvir o que tu tem a dizer. No início do ano passado, no início do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, chamou uma entrevista toda maravilhosa, sorridente, como ele quando está de bom humor e disse que estava negociando com as Big Techs um programa de inteligência artificial para colocar em toda a justiça brasileira, que supostamente o programa ia ler as causas de pedir, ler os dispositivos acionados, juntar com a jurisprudência estabelecida e entregar isso para o juiz brasileiro. O ministro falou isso em entrevista aberta e, na época, inclusive, deu uma risadinha, dizendo que as Big Techs não iam cobrar para fazer esse programa, que estavam fazendo isso tudo pro bono. Recentemente, nós tivemos uma juíza agora demitida porque ela deu 2.000 decisões iguais
né, tentando aumentar a produtividade, ela foi lá e copia e cola, deu 2.000 decisões iguais. A juíza que ficou na vara de Sérgio Moro já estava usando esse copia e cola para isso. Quero te perguntar uma coisa. Esse uso de inteligência artificial, que antes era uma coisa individual e pontual, mas parece que agora está virando febre entre os juízes, inclusive, sendo tomada pelo Judiciário Brasileiro, pelo STF, como um novo programa para nos ajudar, não é a entrega total da nossa soberania a algoritmos e a determinados tipos de plataforma que a gente não sabe muito bem o que vem de lá? Rapaz, rapaz. Você tocou num ponto que é a agonia de toda a comunidade jurídica brasileira. Na verdade, a gente acaba trabalhando, a gente acaba peticionando, a gente acaba pedindo para um algoritmo. Isso, isso. Né? Esse algoritmo é montado por pessoas que estão vinculadas às Big Techs. São as Big Techs que o fazem. É indescritível. Eu me lembro dessa entrevista do ministro Barroso, até por um dado muito pitoresco. Ele conversa com o algoritmo, que eles chamam de Maria. Deixa eu só te dizer, na época que eu vi essa entrevista, eu fiquei tão louco, eu escrevi 2 artigos, porque eu estudo exatamente isso. E na época eu dizia, pelo amor de Deus, alguém sacode o ministro que ele não está entendendo o que ele está fazendo. Mas será inevitável. E, de uma certa forma, esses algoritmos já estão funcionando. Já estão funcionando. O salto de qualidade foi para trás. Pois é. Não, e eu tenho muito medo pelo seguinte, Tardelli, porque esses algoritmos vão saber tudo que os nossos juízes, os nossos advogados pensam, os valores ali colocados, o que está sendo sopesado, o que na cabeça da sociedade brasileira vale mais ou vale menos. Nós vamos conseguir chegar, porque eu tenho conhecimento de como fazer isso com Big Data, nós vamos conseguir chegar a entender quais são as diferenças de peso entre as regiões do Brasil. Então, no Sudeste, os juízes do Sudeste tendem a acreditar que isso é mais importante do que aquilo, no Sudeste é diferente, no Nordeste. Você já imaginou uma potência estrangeira com esse domínio de conhecimento? Um conhecimento, Tardelli, que você tem, porque teve 40 anos atuando nisso. E ainda assim, você é um cara que ainda tem que pensar muito no que vai, né, no que vai colocar. Não, isso tudo vai vir montadinho, organizadinho. Você já imaginou uma potência estrangeira com esse tipo de poder? E podendo indicar para os nossos juízes o que o advogado pediu, o que é importante, o que não é importante, o que o juiz deve ler, o que não deve ler. Opa, para um pouquinho. Rapaz, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. É uma tragédia por todos os ângulos que você for olhar. Não há um ângulo bom. Olha, o serviço vai fluir, a prestação judicional vai se tornar mais rápida, o processo vai se tornar mais ágil. Não vai. E o que adianta uma prestação jurisdicional E a prestação judicional, uma prestação judicional dada por um algoritmo. Ou seja, nós estamos criando uma justiça sem humanidade. Exato. Qual é o resultado disso? Eu acho que é só para filme e literatura de ficção científica, sabe? Eu tenho pavor dessa ideia. Pavor dessa ideia. E assim, agora vamos te colocar numa situação de ter que. Roberto Tardelli que tivesse decidido isso. Não era caso de lançar uma normativa no judiciário dizendo juízes não podem utilizar, não devem utilizar, expressamente proibido que se utilize juiz de inteligência artificial no corpo do processo, ou para dar sentença, ou de qualquer forma. Afinal de contas, eles ganham bem, né, Tardelli? O pessoal ganha bem para fazer o que faz, né? Não é uma galera que está precisando de dinheiro, né? Não, tem atraso na padaria, no açougue, sabe? O grande problema dessa questão, ele é muito mais, é uma questão muito mais profunda. Na verdade, os juízes brasileiros, os procuradores, os membros das elites jurídicas decisórias do país, são pessoas que vivem
que perderam o sentido daquilo que estão fazendo. Eles estão dissociados da sociedade, né? Não apenas dissociados, eles estão assim, eles criaram uma mística de que eles participam das comunidades de segurança. Então, a função deles, por exemplo, no crime, é diminuir a criminalidade. Né? Isso é uma perda de foco extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Não é à toa que a gente está vendo o aumento de assassinatos pela polícia. Recentemente, a Folha de São Paulo, que é um dos próceres dessa expressão, Chico Sá tem uma expressão maravilhosa da mídia hereditária, né? Mídia hereditária é boa. Fabulosa essa expressão dele. Ela diz, olha, 5% dos homicídios praticados por policiais são denunciados em São Paulo. Eu concordo agora aqui com o nosso Valmir, isso vai criar uma distopia cujo resultado não poderá ser bom. É impossível que esse resultado seja bom no sentido de reverter para a população destinatária dessa prestação de serviço chamada justiça. Pior, muito pior, nós vamos permitir que engenheiros, que programadores de software, programador de software, de repente decidam lá no Vale do Silício, certo? Uma questão de locação lá em Jurucutu. Exato, basta que ele altere a forma de pesos dos argumentos e ele vai fazer uma coisa passar pela outra sem necessariamente que o juiz se dê conta de que está acontecendo. Para os juízes, cria uma situação de muito comodismo, né? Eles não precisam decidir. Não precisam trabalhar mais. Do jeito que está, ninguém vai precisar trabalhar mais. Exatamente, exatamente. Os riscos da inteligência artificial, eu não sou contra a inteligência artificial, não sou dessas pessoas assim reacionárias, não sou. Mas tem determinados lugares que a gente tem que tomar um cuidado, né? Mas a inteligência artificial é aquele cavalo que você tem que manter sob rédea curta. É você que tem que dirigi-lo. Naquele filme profético, né? O de 2001, Odisseia no Espaço. O Odisseia no Espaço. Pensei que tu ia citar o Minority Report, que é outro que o pessoal do direito cita toda hora. Não, o Odisseia no Espaço. O robô começou a fazer leitura labial. Você se lembra dessa cena? Ele faz leitura labial. Ele começa a dominar as pessoas. No Minority Report, é uma sociedade que é o resultado dessa distopia. Você é proibido de pensar. Na verdade, 1984 cria mais ou menos isso. Né? Isso não é um modelo inédito. O que nós estamos vendo de inédito é isso existir no mundo real. E o que tu acha que é mais assustador e mais ameaçador para a nossa soberania judiciária? São os ataques de Donald Trump ao Alexandre de Moraes, querendo reter passaporte, ou é a implantação desse sistema de cima a baixo, advogado pelo STF, e com muitos advogados brasileiros achando bom, porque o cara é um advogado, ele tem, sei lá, 50 clientes, ele consegue atender todos eles em 2 dias de trabalho, com inteligência artificial, petição pré-programada, só insere os dadozinhos. O que é mais desastroso para a gente? Olha, eu acho que é um balaio de desastres, né? Primeiro, porque se uma autoridade judiciária estrangeira conseguir excluir do mundo civil, do mundo financeiro, uma autoridade de um outro país... É a mesma coisa que, especialmente o ministro do STF, é como se ele estivesse atacando o Brasil, né? Como se estivesse atacando o Brasil. Isso é um ato de ataque. É quase que prender o ministro. Olha, eu vou cortar o seu cartão de crédito, vou proibir a bandeira Mastercard, Visa, etc., de tê-lo como seu integrante. Ele pode fazer isso.
Ele pode passar por cima da iniciativa privada, do sistema financeiro americano, ele pode fazer isso. Se ele puder fazer isso, então, olha, os Estados Unidos, que eu já me convenci há muito tempo, jamais se constituíram numa democracia. Os Estados Unidos são uma economia liberal, o que é muito diferente. Sim. É muito diferente. Não há democracia num lugar onde tem Guantánamo. Onde se permite o que acontece em Gaza. A prisão lá dos Everglades, dos jacarés. E quem são eles para falar em liberdade de expressão com Assange e Snowden? É. Certo? A liberdade de expressão é tudo que... E pior, quem define a liberdade de expressão lá não é uma autoridade, é a autoridade militar. Aquilo que eventualmente contrariar ou causar perigo aos interesses nacionais ou segurança nacional dos Estados Unidos. Quem define isso? Autoridade militar. Nesse balaio de maldades que nós jamais conceberíamos, né? Se ficar isso fácil, olha, então quer dizer que o Fernando Horta pode ter seu cartão de crédito cortado lá nos Estados Unidos por uma canetada de um algoritmo lá, e falar assim, olha, você não está mais com a gente? A partir de amanhã... O Fernando Horta já pode, há muito tempo. Não. Aqui no Brasil se criou uma coisa chamada Serasa, que atualmente faz isso sem precisar falar com ninguém. Mas fazer isso com o ministro é outro. Sim, mas tem motivo. Olha, ele publicou uma matéria lá que eu não gostei, certo? Corta ele. Aquele outro, corta esse também. Pode isso? Nós estamos tão inseguros assim, a gente está tão com a bunda na janela desse jeito. Se ele fizer isso, a resposta tem que ser uma resposta dramática. Dramática. Fala assim, olha, espera um pouco. Isso tem que ser... Os Estados Unidos fecharam, eles desmoralizaram o Conselho de Segurança da ONU na história de Gaza. Uhum. Já tinham desmoralizando há muito tempo, né? Desde o World Trade Center, que ninguém obedece mais o Conselho de Segurança. O direito internacional desapareceu com os Estados Unidos em Gaza. Né? Falando de direito internacional hoje é uma coisa de... É um unicórnio, né, Tardelli? Assim, a gente um dia desenhou, achou que ia ficar bonito, mas nunca ninguém viu na realidade. Exatamente. É. Nós temos uma... Eu só estou aqui, tem uma estagiária aqui que está me... É sempre importante, está aí coordenando. Daqui a pouco ela vai encerrar a entrevista e diz assim, está tomando tempo demais do meu dono, vamos terminar esse negócio aí. É assim. A gente está vivendo o que nós nunca imaginaríamos viver. Nunca. São perguntas que nós nunca nos fizemos. Olha, e se ele cortar o cartão de crédito, o que vai fazer? Rapaz, não sei. Não sei. Mas aí a minha pergunta para ti... Por quê? Porque nunca aconteceu. Cortar o cartão de crédito, ameaçar o ministro, cortar o visto, isso tudo é grave. Mas e quanto a essa história de entrar nas entranhas da nossa justiça com algoritmos, com prometendo facilidades e a partir daí dominar todo esse estamento de norte a sul ao Brasil através de Big Data? O que é mais prejudicial para a nossa soberania? Eu acho que é a Big Data. A Big Data, ela é o fim da soberania. Decreta, né? Acabou. E é o fim da soberania sem ato de guerra. É a soberania entregue. Olha, está aqui para vocês. As pessoas não têm ideia, Fernando, do que é e da gravidade que é você ter uma justiça que não pensa por si mesma. Porque as pessoas não têm noção do que é a justiça. A justiça é tudo aquilo que nos protege dos abusos do poder público, por exemplo. A justiça é a nossa única instância de mediação, a única instância de mediação que temos, né? Se a gente for
afrontado por qualquer situação. Não temos outra. Vai voltar porque a vingança privada, não tem que andar armados na rua. O fim dessa inteligência artificial vai ser um primitivismo. Não vai demorar muito tempo, creio eu, para as pessoas dizerem, não deu certo. Nós temos que voltar a fazer o que nós sempre fizemos. O quê? Ler os processos, ouvir as pessoas, governar o país. O boom das big techs, das inteligências artificiais, vai acabar logo, vai acabar rápido. Porque as pessoas precisam ter ciência de que que as inteligências artificiais têm dono. Elas não existem à toa, elas são montadas. Elas são fabricadas. Quando a gente entender isso, vai demorar muito tempo para a gente entender, ou nem sei se tanto tempo assim, né? Porque, na verdade, essas situações, elas chegam. Nós temos. O IBGE fez um censo, quase todas as casas brasileiras já têm alguma forma de acesso. 96% da população brasileira já tem acesso à internet. Já tem acesso à internet. Então, aquela história, há muita gente não tem acesso à internet, não, isso é falso. Isso já não existe mais há algum tempo. Mas o meu medo nisso tudo, Tardelli, é que assim, o Ministério da Educação já está criando uma série de regras para professores usarem IA. Semana passada, um professor de universidade foi demitido de uma universidade privada porque uma aluna declarou que ele estava usando IA para corrigir o texto dela e que ela não pagava por isso. Ou seja, no campo da sociedade, há uma certa resposta ao uso e abuso da inteligência artificial. Mas a gente sabe que, notoriamente, o judiciário é uma bolha. E que se o ministro do STF disser, olha, vamos fazer, que nem o Barroso disse, não interessa, porque você não tem como dizer que o ministro do STF não entende do que ele está falando, a prerrogativa é que ele entende, e ele disse se ele entende ou não. E a minha questão é, como barrar isso dentro do judiciário? Porque se depender da extrema-direita, eles não querem barrar, porque a extrema-direita vai entregar todo o nosso judiciário para as big techs, e estão achando maravilhoso. É só a gente da esquerda. Eu acho que essa pergunta não tem resposta ainda. Ela não tem resposta ainda. Conversando com o ministro de uma Suprema Corte, que eu vou pedir para poupar o seu nome, ele disse, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Ele percebeu que vai ser uma tragédia. A qualidade da justiça vai cair. Está caindo. Da justiça que eu falo, das decisões mesmo. Claro. Por quê? Porque eu tenho uma inteligência artificial que me socorre. Eu não preciso nem pensar. Eu não preciso nem criticar a inteligência artificial. Eu posso simplesmente segue o baile. Assim, por favor, em sentido figurado, ela pensa por mim. As pessoas acham que a inteligência artificial é alguma coisa pensante. O nome inteligência artificial foi muito bem bolado. Como inteligência de algo criativo, de algo que ainda mais essas generativas, as pessoas dizem, nossa, eu conversei outro dia com uma pessoa que está fazendo terapia com inteligência artificial. Tem acontecido isso. Eu achei que eu fosse ter alguma resposta para ela, eu não tive. Eu fiquei olhando para ela assim. Você lembra aquele personagem histórico do Jô Soares, daquele é? Sim. O que você falou? É? Eu não soube o que dizer. Eu não soube o que dizer. Já há templos religiosos em que o pastor foi substituído, o cura espiritual foi substituído pela inteligência artificial. Que eu imaginava que isso jamais pudesse ocorrer. Né? Mas você vai
pedir, você vai se confessar para uma inteligência artificial. Mas quando tu fala sobre o pastor, sobre o psicólogo, sobre o professor, o pessoal está rindo aqui no chat, porque realmente é assustador. Mas quando você vê o ministro do STF defendendo isso, como se fosse um ganho brutal, assim, não, vamos mudar de patamar a justiça brasileira, e todo mundo aplaudindo, eu realmente fico preocupado, Tardelli. Eu realmente acho que nós perdemos a soberania ali. Mas... Agora, como disse aqui o César Silva, né? Não é que o Trump está ameaçando a nossa soberania, ele só está mostrando que a gente não tem, que a gente vai ter que brigar para retomar essa questão. Né? Nós fomos pegos de surpresa, né? A gente não sabia que nós estávamos tão precários, dessa né? forma, tão precário. É. Ninguém tinha ideia disso, a vida se transcorria normalmente. Né? Até que alguém foi lá e botou o pé na roda, sabe? Travou a roda. Agora a gente acordou. Opa, peraí. Nossa, que coisa. Um detalhe, né, Fernando? As pessoas não têm ideia de que a justiça é um poder. E, na verdade, quem exerce a soberania é o judiciário. É o último resíduo, né? É o último processo de discussão. É a ele que a soberania está intrinsecamente ligada. É ele que pode tirar você da sua casa, ele que pode determinar teu divórcio, ele que pode determinar tudo, a perda da tua liberdade, a reaquisição da tua liberdade. Quando a gente fala numa inteligência artificial do Poder Judiciário, é falar sobre a soberania no seu mais cru dos sentidos, na sua mais absoluta acepção. O presidente Lula não tem o mesmo poder de soberania que tem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem nem o mesmo poder de soberania que tem um juiz de primeira instância de uma cidade perdida no país. Porque o juiz pode fazer coisas... Essa tua crítica é maravilhosa, né, Tardelli? Essa tua crítica é maravilhosa. Nem um juiz de primeiro grau tem mais soberania do que o presidente eleito com 60 milhões de votos. É verdade. Tem, porque o presidente não pode fazer coisas que o juiz pode. Ele não pode determinar coisas que o juiz pode. As pessoas não se dão conta disso. Quando a gente fala em soberania, a gente está falando naquele que tem o poder de entrar no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. É o que decide o última ratio, né? Como se diz em latim. Em última instância, ou na última razão, quem é que diz o sim ou não? É o judiciário. É o judiciário. O ministro da Economia, com todos os pacotes, qualquer ministro da Economia, com todos os pacotes, com todas as medidas econômicas, ele não interfere tanto na tua vida quanto o juiz fala assim, ó, saia dessa casa. Certo? Você vai preso agora. É ele que determina isso. É ele que determina isso. A partir de amanhã você não vai ver teu filho. Vai ter aí 40% do teu salário, a partir de agora tá travado para pagar fulano, beltrano, cicrano, que você jura que não deve, mas ele decidiu que você deve e acabou. Deve, ponto final. Acabou. Olha, ele decreta uma falência, ele paralisa uma empresa com um sem número de Sérgio Moro paralisou todo um país quase, né? Todo um país. Ele quebrou a Odebrecht, a maior empregadora e todo o setor de construção civil no Brasil, ele parou por 2 meses, pelo menos. Ele quebrou. Quase quebrou a Petrobras. Claro que com um auxílio luxuoso da mídia, porque durante anos a gente viveu numa plataforma da Petrobras, com aquele dinheiro duto, todas as noites no Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Ninguém morava mais em cidade, a gente morava numa plataforma da Petrobras. É o único sentido daquilo tudo. Mas ele pôde fazer isso. Por quê? Porque ele era juiz. Ele exercia a jurisdição. Ele tinha a jurisdição. Não tendo mais, ele é um senador obscuro. Que a gente nem se lembra da existência dele.
Por quê? Porque o poder que ele tinha como juiz de primeira instância é muito maior que como tem como senador, né? é muito maior do que ele tem como senador. Imagine agora você pegar e colocar uma coisa dessa na mão de uma Big Tech estrangeira. Exato. De um algoritmo controlado, Um sabe-se lá algoritmo. onde. É. O Zuckerberg é que, no final das contas, vai ser o grande presidente do grande Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é isso? E capaz de dar decisões em todas as instâncias no Brasil. Basta ele mudar um pouquinho o algoritmo aqui e acolá, mudar um pouquinho a interpretação aqui e acolá, as coisas mudam. Isso é assustador, Tardelli. E é mais assustador porque a gente está terminando o nosso tempo aqui, a gente podia seguir conversando. Eu queria muito conversar contigo sobre justiça e tecnologia. Eu vou te convidar um dia para a gente falar só sobre isso, porque tem coisas, sim, que nós podemos melhorar, que nós podemos fazer mais rápido, até, por exemplo, para o pessoal da Defensoria. Eu conheço muita gente da Defensoria abarrotado de trabalho. Você sabe que há uma divisão não muito equânime no judiciário entre Defensoria, Promotoria, Ministério Público e tal. Existem coisas que a gente pode melhorar, mas não do que o ministro Barroso declarou naquele momento e não da forma como ele disse. Então, às vezes as pessoas olham soberania e a gente está preocupado com as tornozeleiras, com os passaportes, né, como é que essas coisas todas influenciam, mas está silenciosamente esse movimento de inteligência artificial tomando conta de grande parte do judiciário brasileiro. Os juízes porque acham que vão trabalhar menos, alguns advogados porque não entendem direito o que está acontecendo, e uma parte da direita brasileira está achando maravilhoso, porque assim os comunistas não vão mais poder decidir as coisas no Brasil, vai ser tudo decidido no Vale do Silício. Até a hora que o jarro cair na cabeça deles, assim, sabia? Sim, é que nem aconteceu agora, né? Todo mundo era a favor da ditadura, não sei do que, agora está todo mundo a favor da democracia, falando em instâncias de decisão, direitos, né? Jair Bolsonaro dizia, não, bandido bom é bandido morto. Beleza, você já foi... Agora você pergunta para o Bolsonaro assim, você já foi declarado culpado em 3 processos, você é um declarado bandido, então bandido bom é bandido morto. Eu disse, não, agora eu mudei de ideia, agora... Agora não, vamos esperar mais um pouco. Eles não têm a direita extrema, principalmente a extrema-direita brasileira, ela é muito primitiva, né? Ela age por instinto, ela não age por razão. Exato. Olha, que bom. Ô, Fernando, manda aí o pessoal. Manda o pessoal dar uma olhadinha no meu Instagram aí, @Roberto Tardelli. É divertido lá, viu? É divertido. Te agradecer demais, Tardelli, agradecer demais o teu tempo. Pedir que as pessoas sigam o Tardelli, tá aqui embaixo, ó. Ali no nome dele, na parte de baixo, tá ali, @Roberto Tardelli. Isso. Sigam, deem uma chegada lá. Lá ele se comunica com as pessoas, responde, bate papo. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Mas responde. E eu vou te convidar, sim, de novo, para a gente seguir discutindo essa questão. Não faça isso. Você me convida, porque se não eu aceito, e depois não tem como tirar o convite. Assim, né? Mas aí que tá, se não for um cara que nem você, nós vamos discutir esse tema onde? De que forma? Como é que a gente vai influenciar esse judiciário? Nós vamos ter que discutir isso ali adiante. Acho, sim, que é uma ameaça ao nosso judiciário as medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Acho que nós devemos responder isso de forma, como você disse mesmo, de forma direta, mas acho que a gente também tem que tomar cuidado com algoritmos e Big Tech. E a gente está pensando que isso não é perda de soberania, e no fundo também é. Queridíssimo Roberto Tardelli, te deixar um grande abraço, te agradecer demais a tua presença aqui. Rapaz, muito obrigado. Beijos, internautas, beijos, internautas, certo? Para todo mundo que estava nos assistindo, um grande abraço, muito obrigado, e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.